ぎの不思議命のない記号と記号が重なり合わせて見事形を与えられたのは青と紅優雅だ心無限の無限私はどこ切なの切なまぶたを閉じる早くは不明信じた言葉は空の後ろへ捨てられ消えた私にYuminique, ou Diário dos Sonhos, é um jogo de RPG Maker que foi lançado em 2004 e em 2016 ele foi relançado para a Steam. E o jogo ele foi lançado pelo misterioso Kikeyama. Sério, literalmente esse cara ele lançou o jogo e ele sumiu da internet. O cara literalmente faz um dos jogos mais misteriosos e enigmáticos já feitos e foi um jogo que inspirou vários outros jogos aí a serem lançados e o cara simplesmente some. Mas enfim, voltando para Yuminique, ele é mais uma experiência do que um jogo. No jogo você controla uma garota chamada Madotsuki, que está presa em seu quarto. E no mundo real não dá para fazer tanta coisa. Você pode jogar o Naso, que é o único jogo que você tem, tentar assistir televisão, olhar pela varanda ou simplesmente dormir, que é onde realmente começa o jogo. Dormindo você acorda em uma réplica do seu quarto, mas agora a porta está aberta e você está na sala central, também conhecida como Nexus. E nessa sala existem 12 portas que são os mundos ou os sonhos do jogo. E cada porta te leva para um sonho diferente, mas não se engane, não existem só 12 sonhos, já que os sonhos nesse jogo eles se conectam e de um sonho você acaba indo para outro sonho ou até mesmo um pesadelo. E dando uma olhada na wiki desse jogo, existe um total de 44 mundos ou sonhos nesse jogo, que é bastante coisa até. E em cada sonho, no mínimo, tem um efeito para você coletar. Os efeitos eles mudam a aparência e a habilidade da Madotsuki, e existem 24 deles no total. Nós temos o efeito do sapo, que transforma a Madotsuki numa sapa e faz ela andar mais rápido em lugares que tem água. Guarda-chuva. É um guarda-chuva que quando usado faz chover. Demônio. Se estiver chovendo, faz trovejar. Yukiona, que faz nevar. E se você usar a touca e o cachecol, a Madotsuki se transforma em um boneco de neve. Faca. Torna possível atacar as criaturas nos sonhos. Medamaldi é uma mão com olho que faz você teletransportar de volta para o Nexus. Gorda, fica gorda. Anã deixa a Madotsuki pequena e torna possível passar por lugares estreitos. E você também pode clonar ela se você quiser. Flauta, toca uma flauta. Neon, torna possível fazer uma rave no mundo dos sonhos. Noperabo, deixa a Madotsuki sem rosto e ela faz isso. Toalha, se cobre com a toalha e espirra. Cabeça cortada, vira uma cabeça cortada. Gato, veste uma roupa de gatinha. E ela mia. Esse miado pode fazer algumas coisas no jogo, atrair algumas criaturas nos sonhos, ou até irritar elas com o som do miado, entre outras coisas. Lâmpada, ilumina lugares escuros. Bicicleta, faz a Madotsuki se mover mais rápido. Cabelo de cocô, seu cabelo fica de cocô. Cabelo longo, fica de cabelo longo. Cabelo loiro, fica de cabelo loiro.
Buio Buio ou Espreme Espreme faz isso daí. Lenço triangular deixa Madotsuki invisível. Bruxa se veste de bruxa e voa na vassoura. E por último, mas não menos importante, o semáforo, que é o meu efeito favorito. Ele basicamente para o tempo. Existem vários eventos em Yuminiki, e os eventos são coisas raras que não acontecem com tanta frequência. Em alguns eventos você tem que usar algum efeito específico em algum lugar, e outros você tem que interagir com alguma coisa. E os eventos são meio que coisas secretas que estão ali escondidas no jogo. E é sério, Yuminiki tem muita coisa escondida. E eu não vou falar de todos os eventos aqui, mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do canal Hintose, espero que eu tenha pronunciado certo, que contém todos os eventos de Yuminiki. Então, caso você queira ver, depois desse vídeo você assiste o vídeo do canal Hintose. Porque eu só vou falar alguns eventos que são importantes para as teorias que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre Yuminiki. E é sério, muitos mistérios rodeiam esse jogo até hoje, e ele é muito bizarro, estranho e até assustador. Mas tá, beleza, Fábio, você falou tudo isso, mas o que esse jogo significa? Bem, eu não sei. Já que esse jogo ele não tem nenhuma história, ele não tem nenhum diálogo, e até o próprio criador, o Kikeyama, quando ele lançou, ele disse que esse jogo ele é bem interpretativo. Mas isso faz parte da magia desse jogo, ele ser misterioso e você não saber de nada sobre ele. Você explora, explora e explora, mas não obtém nenhuma resposta. E muita gente ficou mais maluca quando você chega ao final do jogo, que é mais enigmático ainda. Para quem não sabe, no final do jogo, depois de você conseguir todos os 24 efeitos, você tem que descartar todos eles no Nexus e acordar para o mundo real, onde vai estar uma escada agora na varanda, e a Madotsuki simplesmente se joga. E sim, o jogo acaba desse jeito, ele não tem nenhum outro final. Existem outros finais, mas foram feitos por fãs, e esse é o único final oficial que tem no jogo. Mas eu sei que, assim como eu, você quer saber por que a Madotsuki não sai do quarto? O que significa os efeitos? Por que os sonhos são tão estranhos e bizarros? E até perturbadores, juntando com as teorias dos fãs, que é o que a gente vai falar agora. Bem, a partir de agora é uma parte um pouco mais pesada do vídeo, onde eu vou falar sobre abuso, depressão, suicídio, traumas, esse tipo de coisa. Então apertem os cintos porque a viagem vai ser turbulenta.
A primeira teoria que eu trago, com certeza é uma das mais famosas, é a teoria do isolamento. A porta do quarto da Madotsuki do mundo real é impossível de ser aberta. E talvez a Madotsuki seja uma hikikomori. Hikikomori é um termo usado no Japão para pessoas que sofrem pressão ou fobia social ou até mesmo uma depressão severa e não saem de casa de jeito nenhum. E eles vivem trabalhando em casa ou sendo sustentados pelos próprios pais. E essa teoria ela faz bastante sentido, já que parece que a porta não está trancada, já que a Madotsuki ela nem encosta a mão na porta. Se você interagir com a porta, a Madotsuki ela só balança a cabeça dizendo não. É como se ela tivesse medo de alguma coisa do lado de fora e ela não quer sair. Mas tem uma teoria que fala que a porta ela está trancada pelo lado de fora e foram os próprios pais da Madotsuki que prenderam ela no quarto. E o motivo deles terem prendido ela ali é porque talvez ela seja uma pessoa perigosa. Mas, se foi ela mesma que se prendeu no quarto, por quais motivos ela não quer mais ir embora? Vamos à próxima teoria, que é a do bullying e os traumas. E essa teoria ela se baseia que, talvez, os sonhos que a Madotsuki explora sejam uma representação do que ela sofreu no mundo real. E tem várias criaturas no jogo que elas são estranhas e assustadoras, mas elas não fazem mal a Madotsuki. Exceto Astor e Ninguém. Astor e Ninguém, elas são garotas altas que têm um rosto de pássaro. Explorando sonhos, você tem a chance de se deparar com uma delas. Algumas ficam de boa, mas às vezes você tem a chance de se encontrar com ela com um estado de loucura. Quando ela está desse jeito, ela fica correndo atrás da Madotsuki. E se ela te alcançar, ela vai colocar você em um lugar onde não tem como você sair. Ou você acorda, ou você usa o efeito Medamaldi. E talvez, na vida real, a Madotsuki sofria muito bullying. E Astor e Ninguém são a representação disso. Tem até uma teoria que fala que Astor e Ninguém elas têm esse visual porque elas eram como abutres, só olhando e observando de longe, esperando a hora certa, só para encher o saco da Madotsuki. E existe um segredo no jogo, onde no bosque denso tem um Astor e Ninguém fazendo uma festa, porém é impossível de chegar até elas. E tem uma teoria que fala que a Madotsuki ela queria ser amiga da Astor e Ninguém, ou para acabar com o bullying, ou só porque ela realmente queria mesmo. Shintai-san, Monoko e Monoi. Shintai-san, Monoko e Monoi são NPCs diferentes, mas que têm algo em comum. Todos eles estão em um lugar que tem uma estrada. De certa forma, explorando o sonho da estrada infinita, você encontra o Shintai-san, que, interagindo com ele, você vai ganhar o efeito semáforo. Existem algumas criaturas e lugares que, se você usar o efeito semáforo, algo acontece. E no Deserto Branco, se você matar esse carinha que é o Inspetor Dave, você tem a opção de fazer um evento. Se você entrar pelo caminho da direita, você vai entrar em um lugar onde tem uns braços e pernas bizarros. E se você entrar em um lugar, vai aparecer duas cabeças voando no céu. Uma de uma mulher e outra de um homem. Mas se você entrar pela porta da esquerda, você vai encontrar a Monoi. E se você interagir com ela, ela vai dar um olhar meio estranho para você e some. E ela teleporta para algum outro lugar aleatório. E ainda no Deserto Branco, se você entrar em outro lugar, você vai encontrar a Monoko. E ela não faz nada, até você usar o efeito semáforo. E quando você usa o efeito do semáforo, ela fica com 5 braços, um olho dela fica meio esquisito e ela fica com um buraco na barriga. E tem uma teoria que talvez a Monoko ela tenha morrido em um acidente de trânsito, e isso traumatizou a Madotsuki. E ela fica desse jeito quando a gente usa o efeito semáforo, é porque talvez a Madotsuki se lembre dela desse jeito no dia que o acidente aconteceu. E talvez a Monoko e Monoi sejam irmãs, e a Monoi olha para Madotsuki daquele jeito porque talvez, sem querer ou não,
a Madotsuki acabou causando um acidente. E agora vamos para uma das teorias mais pesadas, mas também mais famosas do Yumi Nikki. Que é a teoria que talvez a Madotsuki tenha sido... Existem duas criaturas no jogo que eles têm um formato meio estranho, sendo uma o Kyukyukan e os Floyag. E realmente esses bichos eles parecem muito órgãos sexuais, e isso é muito estranho. Mas bem, para você encontrar o Kyukyukan, você tem que entrar em um evento onde aparece uma porta de zíper, que é a porta Zipper Tail, que ela está no mundo dos números, e ela só pode ser aberta com o efeito da faca. Passando pela porta, você chega em um corredor, e não é mais possível voltar. E se você subir as escadas e entrar pela porta, você vai entrar em um evento que se chama o Rosto. E a Madotsuki ela acorda como se fosse um pesadelo. Bem, eu tô falando isso tudo porque talvez essas duas criaturas elas representassem o trauma da Madotsuki. E tem uma teoria que é bem famosa que fala que talvez o Seikon Masada Sensei, ou só Masada Sensei, que traduzindo seria tipo o professor Masada, seria a pessoa que a Madotsuki, mas ela não se lembra. Isso porque tem uma cama na espaçonave dele. Mas eu não sei, porque esse jogo ele tem outras camas que são espalhadas, tipo, literalmente tem uma cama que é no meio de nada, no mundo da neve. E essa teoria fica mais bizarra porque tem um lugar no shopping que lembra um consultório, de algum hospital ou de algum lugar psiquiátrico. E bem, tem uma teoria bem obscura que fala que esse lugar seria... E isso é por causa do Takofuzen. Traduzindo o nome Takofuzen seria tipo o povo balão, o povo voador ou o povo flutuante, algo desse tipo. Mas a questão aqui não é o seu nome, e sim a sua aparência. O Takofuzen é o evento mais raro que tem no jogo, e ele tem a chance de 1 em 3600 de aparecer no deserto branco. Esse bicho ele lembra muito uma deformidade também muito rara da vida real. Não existem relatos de que o Kikeyama ele se inspirou nisso para colocar o Takofuzen no jogo, mas que parece, sim, realmente parece muito. E essa teoria fala que talvez o Takofuzen ele seja... eu falei que daqui pra frente ia ficar bem pesado. No Lago Rosa, você pode encontrar a Pônico, que é uma menininha loira que fica dentro de uma casinha. E a casa dela tem uma música agradável. Mas se você for ler o nome da música dela, que seria I Thought She Has a Nice Girl. Desculpe pelo meu inglês, mas traduzindo seria eu pensei que ela fosse uma garota legal. E tem um segredo que na casa da Pônico, se você ficar saindo e apagando a luz, você tem uma chance de se encontrar com o Uboa. Que, uma curiosidade, o Toby Fox ele já confirmou que ele se inspirou no Uboa para fazer o Gester de Undertale. E o Uboa ele pode representar duas coisas. A primeira é como a Madotsuki ela se via no mundo real. E a segunda, e eu acho que faz mais sentido, é que a Pônico tenha enganado ou exposto uma verdade da Madotsuki. Ela meio que seria duas caras, por isso que ela tem duas formas. E tem uma teoria que fala que a Madotsuki seria uma psicopata. Eu não achei tantas provas para essa teoria. A única prova que eu achei foram duas. É que quando a Madotsuki ela equipa o efeito faca, algumas criaturas dos sonhos se afastam dela. E também o consultório, que pode ser psiquiátrico.
Essa teoria fala que talvez o Marty-san seja uma representação abstrata da própria Madotsuki. Marty-san é um NPC que ele pode ser encontrado em um evento. Se você entrar na nave do Masada e você dormir na cama, tem uma chance da nave cair e ela vai para Marte. E em Marte, você vai encontrar um lugar onde tem um buraco no chão. Se você usar o efeito gato e miar, vai aparecer alguns OVNIs. Mas se você usar o efeito anão e entrar dentro do buraco, você vai encontrar o Marty-san. É um alienígena que é literalmente uma perna chorando. Se você usar a faca nele, o olho dele muda de cor. E interagindo com ele, ele toca 3 notas de piano. E agora vamos para a teoria. É o seguinte, nessa teoria, o Masada ele teria ido embora para tentar virar um músico de sucesso. E o Marty-san seria a Madotsuki. Isso porque os dois têm algumas coisas em comum. O Marty-san ele está preso em um buraco. A Madotsuki está presa no quarto dela. O Marty-san ele toca o som de 3 notas. E se você olhar na roupa da Madotsuki, tem um desenho de xadrez, que lembra um pouco as teclas de um piano. Se você cortar pela metade esse desenho, literalmente você vai ter 3 notas. E o Marty-san seria tipo a representação da tristeza que a Madotsuki sentiu quando o Masada foi embora. Isso seria um dos motivos dela se isolar no quarto. Yuminiki é um jogo bem estranho e bem bizarro, mas eu não vou mentir, eu gosto muito desse jogo. Ele é um dos meus jogos favoritos, já que junto com o Off, ele foi um dos pilares aí para fazer outros jogos, como Undertale, One Shot, Omori e etc. Ele inspirou muitos jogos, e é incrível que mesmo depois de 20 anos, tem coisas para falar sobre esse jogo. Realmente uma obra de arte. Tem várias animações feitas por fã, como as que eu usei nesse vídeo, várias fanarts também e até fangames, como a Yumi Chuki e a Ponto Flow. E recentemente fizeram uma versão PS1 desse jogo, que está em demo, e parece que está muito legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa um like aí se você gostou, comenta aí o que você acha desse jogo, se você tem uma teoria sobre ele, e até o próximo vídeo. Tchau!